Oi, eu sou a professora Gabriela Leal, a tia Gabi de Direito. E nós vamos falar um pouco mais sobre o cuidado com os animais e a lei de crimes ambientais. O que é que tem a ver isso? Tem tudo a ver. Nós, infelizmente, ainda existe os maus tratos dos animais e elas sempre existiram. Esses maus tratos, maus cuidados com os animais, isso sempre existiu. Mas a grande mídia hoje em dia, hoje com as redes sociais, com o Instagram, o Facebook e a própria televisão, rádio em cima, noticiando quando tem quando descobre algum crime assim contra os animais, o que que aconteceu? A lei começou a ficar um pouco mais rígida. Ó, maus tratos aos animais é crime. Isso é fato. Isso está lá no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais. Lembra que a gente estudou a Lei de Crimes Ambientais? Lá no artigo 32 diz assim: que praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar é tirar um pedaço, dos animais silvestres, são esses que tem que ficar soltos, tipo lobo-guará, enfim, tem as nossas ararinhas, são animais silvestres. Animal que não é para ser criado em cativeiro, não é para ser criado em gaiola ou preso em casa. Animais domésticos são os animais tipo gato, cachorro, são os animais de criar em casa. Ou domesticados. Domesticados tipo vaca, coelho, cavalo, são animais que são domesticados. São animais que podem ser soltos, né, livres aí, ou que a gente pode criar em casa, aí domesticar, adestrar, cuidar, aí são chamadas de domesticados. Além de condenar os maus tratos aos animais de estimação, a lei inclui a realização de experiências dolorosas ou cruéis em animais vivos, ainda que para fins didáticos, ou seja, na escola para ensinar, ou para ciência, quando existirem recursos alternativos. E mais, atualmente a pena prevista na lei de maus tratos aos animais é de 3 meses a 1 ano de detenção e multa. Acaba que o tempo de que a pessoa fica preso aqui pela lei é um período muito baixo. Então, o que mais vai valer aí é a multa. A multa por esse dano ao animalzinho, a esses maus tratos, tá bom? Porque quando tem, falando como advogada, quando a pena é de menos de 4 anos, já começa com a pessoa solta. A pena já é de detenção, então é só para ela ficar presa só um pouquinho de tempo e ser solta. Então é uma de detenção de menos de 4 anos, então a pessoa possivelmente não vai ser presa de jeito nenhum. Então, o que vai contar mais aí é o peso no bolso, lá do dinheiro. Então, o que conta mais, o maior peso dessa lei é a multa, tá bom? Então, sempre que tem uma pena de multa, pena é o nome que dá para o castigo. A gente já falou sobre isso, vocês lembram? Então, sempre que tem um castigo pela lei, é chamado esse castigo de pena. Então, a pena de multa. Multa é quando você paga em dinheiro pelo que você cometeu de errado. Então, a pessoa foi pega fazendo maus tratos com os animais. Então, vai pagar uma grande quantia em dinheiro para o Estado por causa disso. E esse dinheiro, ele vai para o cuidado com os animais, né? Em geral, são considerados maus tratos aos animais domésticos, como cães e gatos. Então, o que é maus tratos? Manter os pets em lugares anti-higiênicos, em locais que impeçam sua respiração, movimentação ou descanso. Então, manter ele preso no lugar sujo ou que dificulta lá, manter ele preso num lugarzinho ali e não dá para ele respirar direito, não dá para ele se mexer direito, ele não pode sair daquele lugarzinho para nada. Já pensou botar um cachorrinho dentro de uma gaiola e deixa ele preso naquela gaiola lá, na gaiola pequenininha, não dá para ele andar. Se ele faz xixi, se ele faz cocô, ele fica preso ali com aquela sujeira. Então, isso é maus tratos. Deixar o cão ou gato exposto ao sol por um longo período de tempo ou, ao contrário, sem qualquer tipo de iluminação. Então, deixar o cachorrinho ou o gatinho lá
preso na corrente, lá no sol. Não tem nenhum tipo de abrigo, não tem nenhuma casinha, nada. E o bichinho fica preso lá no sol. Ou ao contrário, fica preso num lugar em que não tem sol nenhum, fica preso no escuro. Isso também é maus tratos. Obrigar o pet a trabalhar a trabalhos excessivos, inclusive em competições que possam causar pânico, estresse ou esforços acentuados. Por exemplo, nós temos os cães policiais, os cachorros que são policiais. Vocês sabiam que geralmente os cachorros que são policiais ou que trabalham no bombeiro, nessas coisas, esse tipo de resgate ou busca antidrogas, eles têm a patente superior às pessoas que cuidam deles, justamente para evitar os maus tratos? Olha que coisa interessante. Pois é. E aí, esses cãezinhos que trabalham nesse tipo de coisa, eles têm o período de trabalho, o período de descanso, justamente para eles não ficarem muito estressados, porque senão é considerado maus tratos também. Então, quem participa os cães que participam de competição, de corrida, os cavalos que participam daquelas apresentações de hipismo, competições. Então, todos esses animais que participam desse tipo de apresentação de circo, essas coisas também, tem que ter, tem as regras que devem ser seguidas, porque senão os donos podem perder o direito a ter esses animais e pagam multas também. Então, vários animais já foram resgatados de circo por causa de maus tratos. Eles precisam de período de descanso, eles precisam de lugar limpo, eles precisam de carinho, cuidado, alimentação adequada. Então, quando eles exercem esses tipos de trabalho, eles têm que ter um cuidado especial também, senão é considerado maus tratos. Golpear, que é bater. Olha, eu até trouxe o meu bichinho aqui para mostrar para vocês. Quando vai golpear, bater no bichinho. Olha, eu batendo aqui no bichinho. Eita, esse aqui tá cheio de poeira. Esse é de brinquedo, gente. Olha que legal. Mas é muito bonitinho, né? Parece de verdade. É aqueles pets. Olha como parece de verdade meu bichinho. Mas é de brinquedo ele. Aí bota a pilha aqui, ele respira. Enfim, voltando aqui. Então, bater no bichinho, cortar o pedacinho, cortar a orelha. Gente, eu acho muita maldade quem cortar a orelha de cachorrinho. Mas mutilar o animalzinho, né? Mutilar é cortar um pedaço. Ferir voluntariamente qualquer órgão do pet. Então, você bater e machucar ele. Com exceção de procedimento de castração, né? Então, quando o animalzinho é castrado, ou seja, quando passa por uma cirurgia para o animalzinho não ter mais filhotes, essa é uma exceção. Aí esse não é maus tratos. Mas os outros são todos considerados maus tratos, tá? Não providenciar assistência veterinária em caso de acidente ou doença. Então, quando você é dono de um animalzinho, de um bichinho, a não ser esse daqui que não fica doente nunca. Eu tenho esse animalzinho aqui já há uns 5 anos, ele não fica doente, ele não vai latir, ele não faz bagunça. Então, com exceção desse tipo de animalzinho aqui, os outros animaizinhos que nós temos, tem que levar no veterinário se ele ficar doente, se ele se machucar, porque se não levar é considerado maus tratos. A não ser, claro, que você, o papai e a mamãe, seja alguém da área e realmente sabe o que cuidar, sabe o que fazer ali, mas é muito raro isso. Então, precisou, tem que levar. Eu tenho, como eu já falei pra vocês, já mostrei, né? Eu tenho os cachorros aqui em casa, nós temos galinhas, tem porco, ixi, tem um monte de bichinho. Chácara aqui, né? Então tem muito espaço para eles correrem, para eles brincarem. Aconteceu um tempo atrás. A minha cachorra, ela não faz cocô nem xixi na área. Ela vai lá no mato e faz lá no mato. E aí uma vez ela desceu pra ir, quando ela foi voltar, ela tava gorda, pulou de mau jeito e deu um mau jeito na coluna. A gente teve que correr com ela pro veterinário, teve que fazer exame e aí ela teve que tomar a injeção. Foi, graças a Deus foi só inflamação, mas a gente teve que cuidar dela assim, ela ficou sem andar. E aí tinha que amarrar o tecido e ela é muito pesada, ela tem 35 quilos. Então iam 2 pessoas para levantar ela para levar lá na terra para conseguir fazer cocô e depois tinha que lavar ela, deu muito trabalho, mas graças a Deus ela se recuperou bem. Então a gente correu, levou ela pro veterinário, o veterinário deu injeção na coluna dela para desinflamar
E aí ela foi voltando, voltando, voltando. Um dia ela simplesmente levantou e saiu andando, saiu correndo. E aí tá bem correndo aí até hoje. Mas é um cuidado que foi uma coisa que aconteceu com ela. E aí tem que levar. Se eu simplesmente deixasse ela lá suja e deixasse pra morrer, isso seria maus tratos, tá bom? Não garantir alimento e água para o pet. Gente, tá fazendo muito calor, então se você tem um bichinho de estimação, você assumiu a responsabilidade. Ninguém é obrigado a ter nenhum tipo de bicho de estimação. Então, se você tem um bichinho de estimação, cuidado para dar comida para ele todo dia, para ver se tem água para ele todo dia. Então, todo dia eu dou uma olhadinha lá para ver se tem água, eu já deixo a vasilha debaixo de uma torneira, porque aí só abre ali. Das galinhas, como são muitas, né? A gente já deixa ali a gotinha, fica já pingando direto. Então nunca seca ali a água das galinhas, dos pintinhos, porque o tempo tá muito seco. Então, do jeito que a gente precisa beber água, eles também precisam. E não providenciar isso é maus tratos. E o abandono, né? O abandono dos cães e gatos. Você não tem mais condições de criar esse bichinho, procura alguém para dar. Os meus cachorros foi por acaso. Eu sempre tive cachorro aqui na chácara, né? Aqui é muito grande, a gente precisa ter um cachorro para vigiar, para cuidar. E pra gente, a gente acostumou, sempre teve animais aqui em casa. E aí passou um tempo, a gente não tinha nenhum cachorro. A gente adotou um vira-lata pequenininho. E mesmo assim ele era pequenininho, né? Então aqui a gente precisava de um cachorro grande. E aconteceu de uma conhecida, ela tá se mudando, ela foi para fora do país, foi morar nos Estados Unidos. E ela tinha esse casal, era um casal de labradores. Então os labradores, eles são cachorros grandes, eles são cachorros que precisam de espaço e eles sempre moraram juntos, sempre ficaram juntos. E ela não queria separar os dois. E aí ela tava procurando alguém para doar. E aí ela foi, colocou no Instagram dela e foi um amigo em comum, um amigo meu que faz o curso de veterinária. E aí ele que viu lá que ela estava doando e ele ajudou a publicar lá que estavam doando os cachorros. E aí ela viu várias pessoas para ficar com os cachorros e ela viu que nós tínhamos bastante espaço, né? E que nós aceitaríamos ficar com os dois. Então foi uma doação. Eles foram doados para nós. E aí nós adotamos o Marley e a Laika. Isso já tem 3 anos que nós estamos com Marley e a Laika, então nós já pegamos eles adultos, só que a raça de Labrador é uma raça assim muito gentil, eles não atacam ninguém, eles vigiam a casa, eles protegem, se chega alguém estranho eles latem, mas eles não atacam, era uma preocupação nossa, porque aqui na chácara sempre teve criança, tem a minha irmãzinha pequena, tem os meus primos, né, dos meus tios também moram aqui perto, então sempre estão aqui. E aí a gente tinha essa preocupação e o labrador não tem esse problema, eles são super amáveis, principalmente com crianças, eles não atacam ninguém. Então, pra gente foi ótimo, porque a gente precisava de cachorro grande e precisava que esse cachorro gostasse de criança e aconteceu deles gostarem, né, da raça deles. Então não foi porque eles são de raça também. Aconteceu deles precisarem de um lar e a gente tá procurando e um amigo em comum sugeriu. E aí a gente adotou. Então, se você tem um cachorrinho, você vai se mudar, ou tá dando problema, ó, o labrador, por exemplo, na casa dela, ela me perguntou depois, ela, e aí, eles destroem as coisas, eles pegam o sapato, olha, eles latindo sem parar. Ó, se sair latido aí no vídeo, são eles. E aí, ela perguntou pra gente, né? Olha, eles estão pegando os sapatos, eles estão aprontando, que lá em casa eles aprontavam muito. Então eles moravam em casa, a área era pequena. E aí o que que acontece? O cachorro ficava estressado, né? Então pegava sapato, ruía os móveis, parede, aprontavam todos na casa dela. Aqui em casa eles não aprontam absolutamente nada assim, nada. Até o lixo, eles mexiam no lixo, a gente brigou com eles pararam com isso. Então, a galinha também, a gente educou, eles não mexem com as galinhas, eles não derrubam o lixo, sapato fica sapato lá fora, eles não mexem em sapato, não mexem em nada. Mas é porque a chácara aqui é grande,
Então eles têm muito espaço para brincar. E aí eles não ficam estressados e aí não mexem com essas coisas. Mas já aconteceu, vocês adotaram um cachorrinho e ele cresceu muito, ou ele tá aprontando muito, anuncia, coloca no Instagram, ó, doce cachorro, doce gato, não posso mais, vai ganhar neném e não sabe, às vezes tem medo da criança ter alguma alergia. Então doa o bichinho. Coloca na rede social que vai aparecer alguém que vai adotar esse bichinho, procura alguém para doar. Não simplesmente abandona, porque acontece muito desses animais, eles não sobreviverem mesmo. Porque tá acostumado ali a ter água, ter comida, ter os cuidados, de repente tá no meio da rua, na chuva, no frio, no sol, sem comida, aí pode acontecer desse bichinho morrer. Então, pode acontecer de alguém a adotar, como eu adotei. Então, doa, anuncia lá. Um beijo, cuidado com seus animais. Ai, eu já ia esquecendo, nós temos uma atividade. Essa atividade aqui é bem divertida, eu gosto muito desse desenho. Agora é a sua vez. Aprendemos que devemos cuidar com muito amor e carinho dos nossos animais de estimação. E também que não podemos descuidar da saúde dos nossos bichinhos. O profissional que cuida da saúde dos animais é o médico veterinário. Vamos colorir. Eu quero que vocês pintem bem bonito. Olha o nosso veterinário aqui, ó. Nós temos um cachorrinho, um passarinho, um hamster. Temos aqui um gatinho. Eu quero que vocês pintem bem bonitinho aí, ó. O nosso médico veterinário. Ó. Se você gosta muito de animais aí, ó, é uma profissão legal para você seguir, médico veterinário. Agora, se você não pode, se você acha que não vai dar conta de cuidar, tem um bichinho desse. Olha que bonitinho, ó. Você pode brincar, você pode pentear ele, ó. Se botar a pilha, ele fica mexendo aqui, respira, tem um desse. Mas se você pegar para cuidar, tenha responsabilidade. Um beijo, até a próxima aula.